E antes de apostar todas as suas fichas no gabinete gamer Aquario Megalon, você precisa assistir esse vídeo até o final, para não correr o risco de se frustrar quando receber o seu tão esperado gabinete Mini Tower. As características na descrição da caixa indicam que o material que compõe o gabinete é aço de 0,30 mm e vidro temperado de 0,3 mm. A placa-mãe suportada é Mini ITX e Micro ATX, que são modelos menores justamente para esse tipo de gabinete. Consulte as especificações da sua placa-mãe no Google para ter certeza que ela é uma das opções. As entradas são uma USB 3.0 e duas USB 2.0, e o áudio HD na região frontal do gabinete. Já o painel frontal e lateral é de vidro temperado de 0,3 mm. As baias são para um HD e um SSD, e os slots de expansão são 4. As ventoinhas suportadas, que também são conhecidas como fãs, são duas na parte inferior, duas na parte superior e uma na parte traseira, e todas devem ter a medida de 120 por 120 mm. Caso você esteja procurando por fãs com ótimo custo-benefício, aqui em cima no card vai aparecer um vídeo onde eu faço um review completo sobre as fãs RGB Striker da marca TGT. Vale muito a pena você assistir. A altura máxima do cooler da CPU é de 167 mm. Outro fator a ser bem analisado, porque caso o seu exceda, não será possível fechar a lateral de vidro. Já o comprimento máximo da sua VGA, que é a sua placa de vídeo, é de no máximo 280 mm, que geralmente corresponde a uma placa que contenha duas fãs de refrigeração. Caso a sua for uma triple fan, faça a medição para ter a certeza antes de comprar. A fonte de alimentação suportada é a ATX, que é o padrão mais comum para fontes de alimentação e PCs. As dimensões do gabinete são 290 de comprimento, 190 de largura e 375 mm de altura. O peso bruto embalado é de 3,6 kg e o peso líquido é de 2,6 kg. As demais informações contidas na caixa são as medidas gerais, indicação de fragilidade devido às partes de vidro, o tempo de garantia, fabricante e importador do produto, que é produzido na China. A maior vantagem no gabinete, que acaba sobressaindo a muitos outros que têm uma construção melhor, é o painel frontal, que além de trazer uma aparência limpa para o gabinete, facilita muito o acesso às entradas USB, por serem bem acessíveis. Esteticamente, é um gabinete muito bonito. Ele é todo preto com uma pintura fosca, e mais uma grande vantagem é que a fonte fica posicionada na parte inferior, o que evita gerar calor nas proximidades do processador nos casos em que a fonte fica posicionada na parte superior. Na parte inferior do gabinete, veremos a saída de ar da fonte de alimentação e as furações para fixar o HD ou SSD, além dos 4 pezinhos de plástico para manter um espaço para a corrente de ar. Já na parte superior, encontraremos uma tela de proteção contra poeira, com tiras magnéticas ao redor para fixar no gabinete, o que é muito necessário nos casos em que é preciso instalar uma das fãs como exaustor e outra como insuflador, para manter a corrente de ar sempre renovada dentro do gabinete. Na parte lateral, teremos 4 parafusos que fazem a fixação do vidro. Todas as vezes que for necessário remover a lateral, redobre os cuidados, porque mesmo que seja vidro temperado, sempre há um risco de quebrar. Os parafusos servem apenas para fixar, e não é preciso exercer muita força na hora de apertar. E dentro se encontra o manual de instruções, que é muito simples e fácil de entender. Se é a primeira vez que você está montando o seu PC, siga as instruções que com certeza irá dar certo. O conjunto de parafusos vem bem completo, com tudo o que você precisa para montar. E agora começam algumas críticas que eu encontrei no modelo do gabinete. Primeiro, é que na lateral posterior, a passagem de cabos é bem limitada. É ideal que você possua uma fonte com poucos cabos para conseguir passar e organizar tudo em um espaço tão curto. E a segunda crítica é que toda a estrutura de fluxo de ar da parte inferior fica muito comprometida quando instalamos um HD ou SSD e a fonte de alimentação. Fique entendido que, em todo o processo de resfriamento entre as 5 fãs que a proposta do gabinete promete, em alguma região elas têm que exercer a função de insufladores, para trazer o ar fresco de fora para dentro. Em outros casos, exercem a função de exaustores, o que significa que devem jogar o ar quente para fora. Infelizmente, com quase todas as passagens de ar bloqueadas na parte de baixo, não é possível trabalhar em nenhum dos casos,
Além do mais que, se for instalar uma placa de vídeo que seja mais larga, o uso de 2 fãs na parte inferior se torna impossível, tornando a proposta do gabinete inviável, o que faz desse gabinete ideal em apenas algumas situações. Por exemplo, eu peguei alguns vídeos de exemplo de pessoas que montaram o PC no gabinete em casos que não utilizaram uma placa de vídeo dedicada. Para esses casos, é possível fazer a instalação das 5 fãs sem nenhum problema. Porém, no caso de não ter uma placa de vídeo, que é um dos grandes fatores que geram calor dentro de um gabinete, nem é necessário instalar 5 fãs. A minha dica é que você invista num kit de 3 fãs que já é o suficiente. Em caso de PCs que utilizarão placa de vídeo, o ideal é se conformar e não usar as fãs na parte inferior, para não causar conflito de fluxo de ar entre a placa de vídeo e as fãs, o que pode trazer um grande prejuízo dependendo do modelo da sua placa de vídeo. A minha recomendação é que você compre esse gabinete em apenas 2 casos. Primeiro, se você tiver a plena consciência que o seu kit é pequeno, de acordo com o tamanho do gabinete, e que você não tem a intenção de fazer upgrades de equipamentos maiores que poderão trazer problemas no futuro, tipo water coolers e placa de vídeo. Segundo, se o valor a ser pago ficar na casa de R$ 140, caso contrário, existem outras opções muito melhores, como no caso do gabinete GamerBee, que é o que eu comprei em troca desse, porque é muito mais espaçoso e com uma estrutura de fluxo de ar perfeita, ideal para usar com um kit de 5 fãs. Vale muito mais a pena. Eu paguei apenas R$ 145 e caso você queira ver um review dele, escreve aqui nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou e compartilhe esse conteúdo com pessoas que você conhece que também estão interessadas em fazer um upgrade no seu gabinete. Caso você esteja com dificuldade para editar os seus vídeos e quer aprender tudo sobre o melhor editor de vídeo grátis que existe, que é o DaVinci Resolve, a minha playlist está disponível para você clicar. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo vídeo.